Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Tudo bem por aí? Então, tá bom. Vamos pedir que Nossa Senhora abençoe a nossa mente e o nosso ouvido, para que tudo aquilo que for falado entre e permaneça, né? Muitas vezes o inimigo de Deus, ele vem tentar nos confundir com situações que aconteceu durante o dia, com dores, né? O Senhor me mostra pessoas com dores no corpo aqui. Então, e situações que você viveu durante o dia, não sei se você passou por uma discussão que você não esperava, ou se você presenciou uma discussão, tudo isso é para tirar a atenção. Então, a gente fica focado naquilo, na dor que está, né? Está ali me oprimindo ali, e naquilo que ficou gravado na minha mente durante o dia, para tirar a atenção. Amém? Então, fecha os olhos um minutinho. E fala assim: eis-me aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para me falar. Eu expulso de mim tudo aquilo que possa tentar tirar a minha atenção da tua palavra. As minhas dores não são minhas, são tuas. Por isso eu não aceito em meu corpo as contendas, tudo aquilo, Senhor, que possa estar agora tirando a minha atenção da tua palavra. Eu ordeno agora que saia de mim e vá aos pés da cruz do Senhor Jesus. E de lá não retornes mais para me perturbar. Amém. Glória a Deus. Nós temos que estar abertos à graça de Deus. Porque a pessoa que está aqui na frente, que nem esse menino, como você chama? Nailson. Sozinho aqui, gente. Não é brincadeira. Não é, Nailson? Não é brincadeira, se expõe. Ele não é nem um palhaço. Ele está aqui pela graça de Deus. Não é? Então não é para a gente ficar aqui olhando para ele e olhando para ele. Muitas vezes criticando, muitas vezes alheio àquilo que ele está falando, àquilo que ele está cantando. Não pode. Ele é um ungido do Senhor. Então eu tenho que ser obediente à palavra. O irmão está ali diante do microfone, é o Senhor que está ali presente. Ou não? Sim. E se você percebe alguma falha minha, de quem está rezando, de quem está cantando, porque todos nós somos humanos e podemos falhar, então, em vez de criticar, reze. Peça que o Espírito Santo domine aquela situação que está acontecendo. Assim nós vamos vencendo o mal. E vamos nos santificando. Vamos santificando a nossa mente, o nosso coração, das impurezas que o inimigo tenta contra nós. Amém? Então, para ser de Jesus, para ser um ministério do amor, nós temos que ser servos. Eu perguntei da outra vez e eu vou perguntar de novo. Quem aí sente vontade, gosta de pôr a mão nas pessoas e rezar pelas pessoas? Vai olhando aí, viu, dona Antônia? Marta, vai olhando. Gosta? Então, se você gosta, pode ser um chamado na sua vida isso. Amém? E você não foi chamada a vir ao grupo de oração e ouvir, e cantar, e bater palma, e receber oração, e rezar também, para ficar no banco. Tudo tem que ser renovado na nossa vida. É bom ficar aí no banco. É muito bom, não tem responsabilidade nenhuma, né? Vai ouvindo, vai aprendendo, é muito bom. Só que o Senhor quer levantar um povo. Não é só daqui, do mundo inteiro.
Então, se nós não nos colocamos a serviço do reino de Deus, nós vamos ficando obesos da graça. Sabe? A gente vai se enchendo. Ai, aquele grupo de oração. Ah, porque na segunda eu vou não sei aonde. Na terça eu vou lá. E na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado. Para participar de grupo de oração, não precisa ir todos os dias. Sim ou não? Não precisa. Não adianta ficar caçando aí coisas diferentes, porque não vai ter coisa diferente para te falar. Certo? Você vai ter que amar, perdoar, né? Respeitar. O que mais? Abençoar. Ou eu aprendo, ou eu aprendo. O Senhor não foi te arrancar de dentro de casa, foi? Para trazer para cá. Não. Você a primeira vez veio por um motivo, né? Só que o Senhor já tinha planos em cima desse motivo. Não é? E te laçou. E hoje você está aqui. Nós estamos aqui. Fomos laçados pela graça de Deus. Mas não estamos aqui obrigados. Podemos parar quando quisermos. Agora, se a gente insiste em estar, o Senhor tem um chamado. E é importante eu ficar atento a esse chamado. Uns têm o ministério da pregação, outros da oração, outros do aconselhamento, das artes, né? Da música. Mas nós temos. Ou não? É para alguns só? Não, para todos. Agora, se eu fechar meu coração, aí a graça não acontece. E não adianta, eu falo para você, sem medo de errar. Não adianta fugir daquilo que você sente no coração que tem chamado. Não adianta. Porque o inimigo já sabe. E ele vai judiar de você. Ele vai te perseguir. Então não adianta fugir. É fazer como Nossa Senhora. Eis-me aqui. Não sei o que fazer, nem por onde fazer, nem como começar, nem aonde começar. Mas eu estou aqui. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Nós temos que dizer como Maria, sempre. Em todas as situações, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, em todos os lugares. Eis-me aqui. Amém? Então eu gostaria que você abrisse em 1 João 3, 18 e 19. Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisto é que conheceremos se somos da verdade. E o que está escrito aí? Olha lá. É o chamado. Não adianta fingir. Ah, não escutei. Ah, não estou escutando. Ah, só quando o Senhor vier pessoalmente. Misericórdia, né? Quem era aquele profeta que Samuel, né? Chamava, não é, Samuel? Chamava e ele corria lá no, né? Até que foi falado para ele o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem estava chamando? O Senhor. Você nunca ouviu esse chamado? Já ouviu? Já atendeu o chamado? Só que muitas vezes nós deixamos as coisas do mundo engolir-nos. E aí o chamado fica adormecido. E o diabo zomba. Presta atenção. A palavra de Deus diz: orai e vigiai. Não adianta só rezar. Você tem que estar atento àquilo que o inimigo tem preparado para você. Porque se você tem um chamado, ele já está sabendo. E ele vai fazer de tudo para você não atender ao chamado do Senhor. Depende de mim. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus na minha vida.
Porque muitas vezes a gente procura muletas. Não é? Ah, porque meu filho é pequeno. Ah, porque meu marido é bravo. Ah, porque eu chego muito tarde. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não tenho tempo. Imagine se Deus falasse para nós, quando a gente recorre a Ele, que Ele não tem tempo aquela hora para nós. Como é que seria? Não é verdade? Então o chamado vem através do irmão. Vem um toque no teu coração. Deus não vai vir em pessoa te chamar, não fique esperando, porque isso não vai acontecer. Ele vai enviar os servos dele para isso. Você que tem que estar atento. Amém? Qual é a finalidade do ministério? Queria que você abrisse Marcos 16. 16, 14. Amém? Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, leiam. Dezessete. Palavras da nossa salvação. Olha aí, o resumo do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Ah, mas eu não sei se eu tenho ministério. Os apóstolos sabiam se tinham ou não? Não. Tinha microfone naquele tempo? Não. Carro, internet, rádio, televisão? Não, né? Só, Paulo? Só o Espírito de Deus e a força de vontade de cada um deles. O acreditar em Jesus. Nós temos tanta coisa que nos prova que Jesus é o Senhor, que é vivo, e como duvidamos. Basta vir, primeiro probleminha. Ah, imagina, se Deus estivesse me vendo, isso não estaria acontecendo. Quantos católicos a gente ouve falar assim, ah, imagina, se Deus existisse mesmo, o mundo não estaria do jeito que está, guerra para todo lado, morte, centenas de mortes. É Deus isso? Não. É escolha de Deus isso? Não. O homem tem o seu livre arbítrio, Salmo 1. Ele que escolhe. Ah, mas Deus, como é o Todo-Poderoso, Ele poderia impedir isso. Então, não seria o Deus da liberdade? Seria um Deus que faria dos teus filhos o quê? Prisioneiros. Isso faz o diabo, não é verdade? Deus não. E pode fazer o que quiser todos os dias. Ele vai continuar sempre de braços abertos, como lá no Rio de Janeiro, lá, esperando a gente voltar. Sempre. Em qualquer situação que estivermos. Então aqui, o Senhor estava falando para os apóstolos, que não sabiam qual era o ministério de cada um deles. Mas sabiam que eles eram chamados a quê? A serem santos. A santidade. E a santidade traz o quê? Obediência. Certo? E a obediência traz santidade. Uma coisa, né? Junto com a outra. A partir daí,
Eles acreditavam. E o Espírito Santo agia. Porque tinham o coração de criança. Eles não punham empecilhos. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Uma simplicidade, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Algumas passagens a gente vai ver que a sombra de Paulo fazia o quê? Curava. Os lencinhos, né? Que passava, que o apóstolo pegava, curava. O manto, tocava no manto, curava. E por que com nós não acontecem essas coisas? Falta de fé. Falta de perseverança. Falta de amor a Deus e aos irmãos. Vocês leram lá. Se eu não tiver amor, não vai dar. E eu também, eu preciso fazer com vontade, porque senão a minha consciência um dia vai me acusar. O próprio inimigo vem soprar no meu ouvido. Você fala tanto, hein, Sônia? Mas na hora que precisa mesmo de você atender uma pessoa que está no auge do desespero, você fala não. Ele vem acusar. Então eu nunca quero falar não para o Senhor. Porque eu sei que Ele vai pegar a minha fraqueza. Ele está esperando a minha fraqueza. Tem situações que a gente nem pode orar pela pessoa por conta da situação que a pessoa se encontra. Mas a gente não deixa ela sem uma palavra, sem um sorriso, sem um abraço. Não, de jeito nenhum. Sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, sem orientar aquela pessoa, de jeito nenhum. Tem os servos do ministério aqui que pode me desmentir se quiser. Então, nós temos que saber que aqui... Eu posso? Posso. Eu acredito? Acredito, então eu posso. Aí você vai falar assim, mas por que então tem tanta divisão? Ministério de oração, ministério de pregação, e sendo que naquele tempo não tinha e todo mundo fazia e a graça acontecia. Hoje, somos muitos, não somos? E os dons são derramados constantemente sobre nós. Então é necessário eu me aprimorar em cima daquilo que eu sinto no meu coração, que é o meu chamado. Eu fiz parte do Ministério de Oração, faço parte do Ministério há uns 17 anos. Fazem uns 5, 6 anos, mais ou menos, que o Senhor me confirmou que era esse o ministério que Ele tinha para mim. Onde falava que ia ter formação para servos que rezasse pelos outros, eu ia e fazia as formações. E não pensa que era em grupo de oração que vinha a gente nos formar, não. Eu ia lá para Vila Mariana, no Colégio Madre Cabrini, na Santa Cecília. Voltava para casa 11h30, meia-noite de condução. Isso há 20 anos atrás, 18 anos atrás. Eu não sabia se era esse meu ministério, mas me chamava a atenção, eu gostava de ouvir falar, então eu ia atrás. Nós muitas vezes cruzamos nossos braços. Se Deus quiser, Ele vai me dar um toque. Vai te dar toque sim. O toque está sendo agora, hoje. Quanto tempo você está na caminhada? Fala aí para mim. Quantos? Então, quantas pessoas já foram curadas com a sua oração? E aí? Onde fica essa passagem aqui, de Marcos? Vamos ler de novo. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe:
Estes milagres olha para o seu irmão aí do lado. Fala, para quantos você já rezou? Quantos foram libertados? E aí? Quero saber a resposta. A gente não exercita nem em casa. É ou não é? Ah, fulano está passando mal. Toma um remédio, toma isso, toma aquilo, vamos para o médico, não sei o quê, bebê. Tem que deixar de ir ao médico? Tem que deixar de tomar remédio? Tem que deixar de rezar? Pois é, mas nós deixamos. Nós deixamos de rezar. De repente, a sua oração vai curar aquela dor de cabeça. E não precisa se entupir de remédio. Não precisa ir fazer número lá no pronto-socorro. Mas a gente... imagina, eu nem sei se eu tenho ministério. Né? Eu queria que vocês abrissem em 1 João 3,7. 3,7. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é... como também Jesus é justo. Aquele que peca é do... porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. O demônio existe? Ou é uma coisa assim, ou é um mal que existe no ar, que uma força maligna, que... Ele só não se apresenta porque senão todo mundo corre dele. Né? Rabudão, chifrudão, né? Medonho ele deve ser. Uma vez eu li naquele jornalzinho de Medjugorje, quando a gente recebia na nossa diocese, né? Há muitos anos, que uma vez um dos videntes perguntou para Nossa Senhora se era verdade que o demônio existia. E ela falou que sim, que ele existia. Aí eles falaram assim, a gente queria ver, né? E ela não respondeu nada. Na próxima vez que ela apareceu, ele fingiu que era ela. Se colocou no manto, e Deus permitiu tudo isso, lógico, né? Se colocou debaixo do manto de Nossa Senhora e apareceu, fingindo que era Nossa Senhora. Só que ele pensava que estava com o rosto de Nossa Senhora. Mas as crianças, quando viram, enxergaram ele. E saíram correndo de medo. Aí Nossa Senhora veio e falou, vocês viram a cara dele? Como ele é horroroso, como ele é feio? E o vidente, que eu não lembro o nome deles, ele era pequenininho na época, né? Aí ele falou, agora eu vou ficar sem dormir. E era ele que tinha falado para Nossa Senhora que queria ver. Aí ela brincou com ele, falou, mas você não queria ver? Ah, mas eu não sabia que ele era tão feio. Então ele é medonho. Só que ele não se apresenta assim, né? Que ele não é burro. Né? Burros somos nós, que nos deixamos levar pela sedução dele. Como é que ele se apresenta? Bom, não, mas física, ele é um ser? É, um anjo. Qual é o nome dele? Lúcifer, anjo de luz. Perdeu o céu. Lúcifer significa anjo da luz. Perdeu o céu por inveja, orgulho, prepotência, arrogância. E junto com ele caiu um monte. Né?
E a gente acredita muitas vezes em fadinha, em gnomo, né? Duendes. Tudo diabinho. Sabiam disso? Que bom. Eu conheço católico que fala assim, eu sei, mas Deus é mais. Claro que Deus é mais, com certeza, senão nem eu estaria aqui. Deus é muito mais. Deus é, Ele não é. Só que, se Ele não fizesse nada, se Ele não atormentasse a vida de ninguém, se Ele não tirasse o sossego, a paz de ninguém, Ele teria tanta força? Ele vai crescendo. Por quê? Porque eu deixo. Eu dou abertura. Eu permito as brechas. O meu orgulho, a minha raiva, a minha falta de amor, a minha falta de paciência, a minha falta de esperança. Tudo isso ele entra. E age. E age. Aí você vai falar assim, mas os apóstolos não tinham formação nenhuma. Como é que eles saíam por aí, rezavam, e as pessoas eram libertas, eram curadas, e aí? A gente não vê na palavra falar que eles ficavam capengando, vê? Depois que eles rezavam pelas pessoas? Não. E nós? Eu já atendi servo que foi na casa de pessoas rezar e saiu de lá travada. E aí? Mas ela foi tão boazinha. A pessoa ligou, ela imediatamente se foi e rezou pela pessoa, a pessoa foi liberta. E daí? Eu rezo, a pessoa é liberta e aquele mal vem para mim? Que vantagem Maria leva aí? Então é melhor deixar lá. Se vai vir para mim, então que fique lá. Ué, não é verdade? A falta de fé, a falta de preparo, mas que preparo é esse? Já vi gente, também não posso rezar por você hoje porque preciso confessar, eu não estou preparada. Quem é que está preparado? Fala para mim. Para sair aqui fora e ver uma discussão com um tiroteio e uma pessoa agonizando e você tem que ir lá rezar. Alguém está preparado para isso? Não. Alguma mãe está preparada para um filho cair da escada e se arrebentar todo? Não. A minha fé, a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo que os apóstolos tinham na totalidade ali na vida deles, dentro do humano deles, é que vai me impelir a ir rezar pelo outro e levar um benefício para ele. Mas não aquele malefício me acompanhar. Só que o diabo, em muitas passagens, que eu não vou abrir agora, ele teve uma passagem que a pessoa está ali perseguindo, porque esses daqui são filhos, olha os filhos de Deus aqui, olha os filhos, a pessoa atrás, né? Olha os filhos de Deus, está lá em Atos dos Apóstolos, e não sei o quê, e eles foram, se enchendo, dia após dia, né? Diz a palavra, acho que 3 dias, né? Quando... Já leram essa passagem? Isso. Olhou para trás, um dos apóstolos, e falou o quê? Cala-te. Sai daqui. Era um espírito em cima daquela pessoa, daquela mulher. Espírito de quê? De pitão. Adivinhação. É Deus? Não. Temos outro caso que um viu e foi lá e queria comprar os dons, né? Perguntou para os apóstolos, né? Quanto que custava?
os servos de Deus são enganados? A passagem de Ananias e a esposa dele, que foram lá, venderam lá as terras e voltaram com mentira. Foram falar para Pedro, justo para Pedro. Pedro, né? Justo para Pedro. Ô, tá lelê, não? Ele falou, por que você está mentindo? Claro, pediu a morte dele. Morreram os dois, gente. Aí você vai falar assim, nossa, mas que maldade. Foi o castigo que eles receberam. Eles estavam ali recebendo orientação, sendo doutrinados ali pela fé de viverem em comunidade e não queriam aceitar. Então estavam ali falseando uma situação. Certo? O Espírito Santo que estava em Pedro, Pedro sozinho, humanamente, ele ia saber que eles estavam mentindo? Não. Quem falou para Pedro? Quem estava lá em Ananias e na mulher dele? O diabo. E Pedro foi em cima. Por que você está mentindo? Não. Morreram os dois. Por que o Espírito Santo agia daquela forma e hoje ele não age dessa forma? É o mesmo Espírito. Somos chamados. Se você não tem chamado para atender plantão de oração, para atender pessoas, mas você tem chamado dentro da tua casa. Não é assim? Mãe, estou com uma dor aqui, eu não sei o que aconteceu. Já vai na caixinha de remédio. A mão da mãe e do pai é santa. Deus deu o dom de cura para a mãe e para o pai. Para a madrinha e para o padrinho. Reza. Não estou falando que você não vai levar ao médico, mas reza. Buscar em primeiro lugar o quê? Depois você vai atrás do médico. Se o estado for grave, faça as duas coisas ao mesmo tempo. Vai rezando e vai indo ao médico ao mesmo tempo. Vai pedindo que o Senhor prepare um médico para te atender. Quantos testemunhos nós temos de médicos péssimos? Que quando entra aquela pessoa que reza com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, o médico é o melhor médico do mundo. Por quê? Minha fé, eu rezei, o Senhor me atendeu. Mas o diabo faz a gente esquecer disso. Aí eu vou e rezo pelas pessoas. Eu vou na casa da pessoa, rezo pela pessoa. Eu vou. Eu não tenho medo. Eu vou mesmo, qualquer hora, qualquer dia, eu vou mesmo. É isso? Não. Deus age à distância? Que bom, né? Eu preciso pôr a minha mão 3:30 da manhã naquela pessoa que mora no meio da favela, não sei aonde? Preciso? Não. Eu preciso ter fé. Acreditar que o Senhor pode ir lá. Eu não preciso ir, mas o Senhor pode. Então, eu dobro o meu joelho aqui e peço, Senhor, faz a graça acontecer naquela vida, naquela pessoa. Acontece ou não acontece? Olha lá, o filho do centurião, a filha do centurião. Não precisa, Senhor, que o Senhor vá até a minha casa. Mas a gente se acha o Todo-Poderoso. E aí a gente vai e se dá mal. Por quê? Pode rezar nas casas? O que vocês acham? Pode, claro que pode. O que você pode rezar nas casas? O que mais? Orar a palavra de Deus? Salmos? O que mais? Você pode ir e pedir a libertação, orar pela libertação das pessoas?
Posso. Só que não convém. Você sabe como é que está aquela casa? Sabe? Ah, é minha amiga, minha comadre, imagina. A menina tem 77 anos, a minha afilhada, né? Eu conheço a menina desde quando nasceu. Imagina que eu não vou lá e não vou orar pela libertação. Você não sabe. O diabo está escondido, muitas vezes. Aí você vai lá, com toda cheia de orgulho, porque você tem um ministério, ou porque você sente vontade de rezar pelas pessoas, reza e sai de lá curvada. Que o diabo zomba de você. O próprio Padre Schuster contou para nós uma vez, lá no Santa Marcelina, que chamaram ele para fazer uma oração de libertação na pessoa. Quando ele entrou, tinha meia dúzia de pessoas que eram do grupo, intercessores do grupo de oração, rezando. Aí viram que não tinha jeito, chamaram ele. Aí ele foi, entrou com a Bíblia na mão, tudo. Quando ele entrou, a mulher saiu de lá do canto, foi na direção dele, catou a Bíblia dele, rasgou todinho e jogou contra a parede. Ficou olhando para a cara dele. O que você veio fazer aqui? Ele disse que tremia por dentro, por fora, por todos os lados. Aí ele falou, em nome de Jesus, você não... Com essa fé aí que você está, você não me manda para lugar nenhum. Ele contou isso para nós. Aí saiu uma senhorinha, que estava na intercessão pequenininha, com a Bíblia toda arrebentada, toda rasgada assim no peito. Não sabia ler, mas estava lá com a Bíblia, lá tudo esmigalhada, lá as folhas lá. Chegou perto, em nome de Jesus, você está acorrentado. Deixa essa pessoa em paz. Estribuchou, foi embora. O padre disse que ficou olhando. Que é isso? Aí ele contou para nós. Eu fui lá cheio de... Imagina, o padre agora está indo lá, né? O diabo vai sair correndo. Saiu mesmo, na direção dele. Quase que machuca ele. Eu já ouvi o padre Jonas falar que uma vez foi pregar num estádio. E ele estava falando da ação do inimigo e, de repente, uma moça saiu de lá do meio do estádio e veio passando pelas arquibancadas, andando em cima de tudo, e conseguiu chegar no palco onde ele estava. Subiu lá, deu um pisão tão grande no pé dele, que ele ficou com o pé engessado, parece, não estou lembrando direito. Na hora ele teve que largar a pregação, porque aquilo começou a inchar do pisão que a moça deu nele. Depois desceram lá na parte lá onde faziam a intercessão lá, ele foi lá, expulsou, e cadê que o bicho saiu? Nada. Depois de horas, foram atrás do ministério de oração, e as pessoas que eram do ministério foram lá e fizeram a oração e o bicho se acalmou. E o padre Jonas fala, eu fiquei dias sem poder pôr o pé no chão. Porque não tem um ministério de libertação. É brincadeira, é isso, gente? O diabo está aí para brincar com alguém? Ele não quer nem saber se é padre, se é bispo, não quer nem saber. Quantas histórias nós já lemos do Papa João Paulo II, de casos de exorcismo que ele acompanhou durante 5 anos. Uma sessão por semana de exorcismo e nada do bicho sair. Olha a vida do Papa. Quem somos nós? Mas a gente se sente o tal. Podemos orar por libertação nas casas? Não. Você vai lá mexer num formigueiro.
numa casa de marimbondos. Você não sabe qual é a situação que está acontecendo lá. Você pode ir caridosamente, né? Vá com a palavra de Deus, vá com a oração do terço, sim, magnífica, que é uma oração que exorciza, né? O ofício de Nossa Senhora é um exorcismo. Mas não vá querer ser o tal, porque você vai sair de lá rebaixado. Então não vá nas casas para rezar por libertação. Encaminha para o ministério de oração, traz aqui para quem está à frente do grupo de oração, traz a situação aqui, vamos rezar. Quer rezar, a situação é grave, diante do Santíssimo. Nós não saímos da penha para ir fazer acompanhamento em lugar nenhum. Não atendemos diante do Santíssimo, atendemos uma sala ao lado. Mas enquanto nós estamos lá atendendo, tem uma equipe diante do Senhor intercedendo por nós. Porque não é brincadeira. Ele existe e está aí para derrubar você e eu. É para isso que Deus dá um ministério? Claro que não. 2 Timóteo 3:12. Alguém lê para mim? Pois todos os que quiserem viver piedosamente de Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Seremos perseguidos? Sim. É o ministério do amor. O diabo não quer que você leve amor para ninguém. Ah, mas parece que depois que eu entrei para esse ministério a coisa piorou. Claro, com certeza. Eu não tenho outra notícia para te dar. Vai piorar mesmo. Você vai orar para que casamentos sejam refeitos. Certo? Você vai orar para que câncer seja curado. Você vai orar para que aquela pessoa seja liberta do vício da droga, da bebida, do jogo, de fornicação, de tudo. Você vai ser perseguido ou não vai? Com certeza. Ah, então é melhor eu ficar do jeito que eu estou. Azar o seu. Porque a cobrança vem. Nós lemos lá. A segunda leitura que nós lemos foi essa. A cobrança vai vir. E não é Deus que vai te cobrar. Porque Deus não cobra ninguém. É o próprio inimigo de Deus que vem atormentar a sua vida. Já viram pessoas que não dá certo em nada? Já viram? É emprego, é relacionamento, é tudo. Já viram? Tem chamado ali ou não tem? Tem. Eu fico muito condoída quando eu vejo pessoas jogadas no chão, nas calçadas. Aquilo acaba comigo. Dói demais. E eu rezo, Senhor, tem misericórdia. Tira essa pessoa daqui, Senhor, por favor. Né? Eu já tirei vários, né? Só que uma andorinha só não faz verão, né? Você catava os bêbados, levava tudo para casa, saía procurando a casa dos bêbados. Eu, meu carro e o bêbado dentro, né? Onde o senhor mora? Eu não lembro, eu não sei, eu sei que é por aqui, mas aonde é? Eu ficava horas procurando a casa dele. Depois o senhor falou, Sônia, não é assim. Eu fico, assim, condoída de ver as pessoas jogadas na calçada como se fosse lixo. Quantas vezes eu já rezei e o Senhor já me mostrou que aqueles irmãos que estão ali no Parque Dom Pedro, ou aqui mesmo, saindo daqui, daqui a pouquinho você vê aí, se levantarem dali, quantas vezes o Senhor já me mostrou freiras e sacerdotes. Pessoas que tinham chamado, têm chamado.
Mas que por um motivo ou por outro, o mundo enganou e levou. E a família não ajudou, chutou para fora e caiu no mundo. Então não são vagabundos, são oprimidos, são doentes, que merecem o nosso amor, a nossa compaixão. Se você não tem coragem de chegar até ele, reze por eles, não condene. O amor tem que prevalecer dentro de nós, em todas as situações. É drogado mesmo. Imagina, é bandidinho. Quem viu a reportagem há 15 dias atrás das crianças, tudo, batendo nos repórteres, tudo? Gente, criança. É criança. Você fala, tem maldade. Que maldade que pode ter uma criança? Ela tem revolta no coração pela vida dela não ter dado certo. É uma pessoa oca, vazia de amor de Deus, de amor de família. Por isso está naquela vida. E eu e você não temos o direito de julgar, de condenar. A gente já peca por não fazer nada por eles. Ainda condenar, julgar, criticar. Tem que morrer mesmo. É bandidinho. Antes que vire um bandidão, é melhor que morre agora. Quanto a gente não escuta isso? O ministério, então, sabe o que ele faz? O ministério, ele faz em mim e em você? Ele nos cura. Quando eu exerço o meu ministério, eu sou a primeira que recebo a cura. E nem percebo muitas vezes. Por eu me dispor a rezar por uma pessoa que está com dor, que está oprimida, que está no vício, aquela graça que vai chegar no irmão passa por mim. Passando por mim, eu sou tocada, eu sou curada, eu sou abençoada. Quantas pessoas no grupo de oração, o Senhor não falou nada comigo hoje. Porque tem que falar, né? Se não falar, então eu não fui abençoada. Você já foi abençoado desde o momento que você saiu de casa. Que você decidiu estar aqui no grupo de oração. É bênção de Deus estar aqui sentado. Não é vontade sua própria. Não bate no peito. É Deus que te trouxe. É Deus que está te olhando profundamente as suas feridas e quer te curar. É isso. Não bate no peito. Eu estava passando por tudo aquilo, mas mesmo assim eu fui no grupo de oração, porque quem sabe Deus olha. Pelo amor de Deus, gente. Que Deus estranho é esse? Tudo na nossa vida é por Deus. É Ele que faz, é Ele que pode, eu não posso nada. E na minha casa? Alguém vem aqui para você rezar para mim hoje, que eu não estou boa. Posso rezar na minha casa pelas pessoas? Não posso. Olha o lugar de eu rezar, aqui dentro da igreja. Mas é um caso grave, Sônia. É um caso que... eu já recebi pessoas na minha casa para rezar por elas, sim. Porque eu moro sozinha, minha casa é santificada. E ai de mim que não fosse, né? Porque só eu e os meus móveis, imagina, né? Não tem como, né? Mas eu não gosto de receber ninguém em casa. Eu não sei quem que está trazendo ela. O que está vindo com ela. Se nós tivéssemos olhos espirituais, né? Para enxergar mesmo, era uma coisa. Mas nós não temos. E o inimigo é tão safado. Ele é tão safado que ele mascara tudo. No mês de maio, eu deitei bem. De manhã, quando eu fui levantar, era um sábado, graças a Deus que era um sábado, eu não conseguia me mexer na cama. No meio da noite, eu tinha rezado por uma pessoa.
por telefone. E essa pessoa falou para mim: Sônia, a minha mãe está com uma raiva tão grande de você, que você não tem ideia. Porque ela está com ciúme de mim com você. Falei: é mesmo? Mas não me liguei. O que eu fiz? Fiz a oração por ela, entreguei a oração que eu ia fazer para ela, rezei por ela, entreguei tudo que nós conversamos, toda a situação que o Senhor foi apresentando, entreguei tudo, mas não entreguei a mãe dela. Desliguei o telefone, deitei e dormi. Não conseguia levantar. Fui me arrastando até o banheiro. Minha casa são 2 cômodos. Fui me arrastando até o banheiro. Sentei na cama, falei: meu Deus, o que será isso? Deitei. Deitei e comecei a sentir um arrepio dos pés até o joelho. Aquilo subia assim, como se tivesse 2 mãos assim, segurando minhas pernas. E eu queria me mexer na cama e não conseguia. Daqui a pouco eu senti a mesma coisa nos 2 braços. Então eu senti essa parte, o meu tronco estava livre, mas os 2 braços e as 2 pernas, não, presas na cama. E eu queria elevar meu pensamento a Deus, eu não conseguia. Eu estava focada naquilo que estava me acontecendo, preocupada com aquilo. Nossa, será que eu não vou andar mais? Ai, meu Deus do céu, do jeito que eu ando, como que eu vou parar? Preocupada com aquilo. Quando eu percebi, falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? E comecei, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, me reveste agora. Derrama teu sangue sobre mim, Senhor. E me liberta, Senhor. Me liberta dessa prisão. Aí foi vindo a mãe da pessoa. E as palavras dela. Praga, maldição sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, para me travar em cima de uma cama. E conforme foi vindo o discernimento, eu fui expulsando aquilo e fui pedindo para o Senhor: me levanta dessa cama, Senhor, me tira daqui. Senhor, por favor, me tira daqui, o teu sangue é poderoso. E eu fui sentindo minhas pernas ficarem livres, meus braços, e eu consegui. Mas isso durou 4 horas. Na oração eu dormia e sonhava com aquela prisão, com aquela coisa, e vinha o rosto da mãe da pessoa, e uma luta no próprio sono. Uma outra vez, a pessoa me ligou: Sônia, era problema sexual. Eu estou oprimida, eu quero sair de casa, eu quero arrumar uma pessoa, eu não estou conseguindo ficar aqui dentro. Eu queria que alguém me amarrasse dentro de casa. A mesma fissura por droga. A pessoa estava por sexo. E eu comecei a rezar. Todos os sintomas que ela estava tendo no corpo dela, eu comecei a ter no meu corpo. É brincadeira? Não é. E aí eu tinha que rezar para sair dela e para sair de mim. Não é brincadeira. Meu ex-marido, consagrado ao espiritismo, pela mãe, no ventre. Depois de jovem, fez pacto de sangue, de casamento com uma moça que namorava. Misturaram lá o sangue lá, ao som de Black Sabbath, essas coisas todas. Depois de um tempo, eu não sabia de nada disso, namorava com ele, ele foi num centro espírita, abriu de novo o pulso, pôs umas coisas lá dentro e fechou e costurou tudo, porque a mãe mandava, e ele foi e fez tudo isso daí. Depois que eu casei, o bicho apareceu, pôs as caras. Porque eu arrastava ele para a igreja e o inimigo de Deus não queria. Quantas vezes ele me enfrentou dentro de casa e falava para mim: você está brigando com uma pessoa errada.
Eu não sou o Marcelo. Ele é consagrado a mim, o corpo dele é meu. Quem conheceu ele, todo tatuado. Ele é meu. Você não vai me tirar ele. E sai da vida dele. Porque eu vou passar em cima de você que nem um rolo compressor. Eu era ameaçada de morte constantemente. Uma vez eu fiquei 3 dias escondida na casa da minha mãe, ao lado da minha casa, sem ele saber que eu estava lá, rondando a casa para me matar. Rondando a casa. O próprio inimigo encarnado. Ele existe. Uma vez eu estava no telefone conversando com uma amiga. E ele tinha me batido muito, muito, eu estava toda quebrada. E eu estava conversando, porque só me restava o telefone da minha mãe, não tinha ninguém na casa da minha mãe, era um feriado prolongado, eles tinham viajado, eu tinha ficado sozinha, porque eu tinha missão na igreja. E a gente estava separado, e ele apareceu em casa para querer levar as coisas que tinha dentro de casa, eu não deixei, ele começou a me ameaçar de morte. Aí eu passei para a casa da minha mãe, ele não tinha chave, eu fiquei lá. Do lado de fora ele ficava gritando e me ameaçando. 3 dias. E 3 noites. A ponto de eu andar dentro da casa da minha mãe, deitada no chão, para ele não ver minha sombra do lado de fora. Era sobrado a casa da minha mãe, mas ele via minha sombra. Então, para ele não ter a certeza de que eu estava dentro de casa, eu andava rastejando. E aí, conversando com uma amiga no telefone, contei tudo o que estava acontecendo, pedindo oração, tudo. Aí ela falou, vamos rezar, Sônia, desliga o telefone e vamos rezar. Ela desligou o telefone antes que eu. Eu ainda fiquei em estado de choque, ainda fiquei com o telefone no ouvido. Eu escutei ele falando comigo no telefone. A menina já tinha desligado o telefone e ele falou, estou gostando de ver o seu medo. Ouvi a voz do demônio. Eu ouvi. Ele existe. E não está para brincadeira. Ou a gente se conscientiza, ou a gente vai viver num marasmo. Eu posso rezar, eu começo a rezar aqui, se manifesta aqui uma situação. O que os servos do grupo de oração têm que fazer? Tirar. Porque a pessoa, a hora que ela volta em si, a vergonha toma conta. Ela se tornou um espetáculo. Então, os servos têm que ter aquela sensibilidade de tirar e levar, e vamos rezar, e vamos lá. Se não tem ninguém que é do ministério de oração, chama alguém que seja, vai lá e reza. Coloca diante do Santíssimo, é o Senhor que tudo pode. Podemos deixar a pessoa sem receber oração? Não, claro que não. Isso é falta de caridade. Mas eu não. Em nome de Jesus, sai, e vem água benta, e vem sal bento, e vem cruz deste tamanho. Que parafernália é essa? A Igreja Universal? Ele sim. Expulsa o demônio até na hora do casamento. Vocês sabiam disso? Até na hora do casamento. Hã? Sim, muita. Nós somos um povo santo, chamados à santidade. O escândalo não faz parte da nossa vida. O espetáculo não é para nós. Tudo é o diabo? Claro que não. Quem vai nas missas, a primeira missa do mês ali na Catedral de São Miguel, vê.
No cerco de Jericó tinha uma mulher, não sei se alguém estava lá e viu, na segunda fileira, assim, bem em frente ao altar, com a foto assim na mão. E o Santíssimo dando as voltas, né? E ela com a foto. Jesus! Cura, Jesus! A minha filha, Jesus! O Santíssimo estava lá no fundo e ela lá na frente. Cura, Jesus! Cura! Aquilo foi me dando um negócio por dentro. Falei, ai, meu Deus do céu, me segura aqui, porque a coisa não está boa. Foi me dando aquela coisa assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher, né? E ela, cura, Jesus, o Senhor tem poder de curar. E de olho fechado. E o Santíssimo já estava na terceira volta. E ela lá, falei, meu Deus, me dá discernimento, porque eu não estou aguentando mais, Senhor. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas que estavam em volta começaram a prestar atenção. E um fazia... O outro fazia... Falei, ah, meu Deus. Começa a me dar coceira, sabe? Vai me dando um negócio assim. Falei, Senhor, me dá um discernimento. O que eu faço com essa mulher para ela calar a boca agora? Eu senti assim, duas mãos me empurrando assim em cima dela, assim. No que eu fui, eu já abri os braços. Abracei. E fiquei ali, orando no ouvido dela. Orando. Acabou. Mas, ó, gente, fazia um tempo que ela estava fazendo espetáculo ali. Falei, Jesus está te ouvindo, Ele já escutou. Ele já viu as fotos que você está mostrando. Jesus pode tudo. Ele vai curar, Ele vai libertar. Ela olhou assim na minha cara. É mesmo? Falei, é. Abracei de novo, beijei de novo. A carência, o desespero é tão grande, gente, que a pessoa não se dá conta do que ela faz. Ela entra no ridículo, às vezes. Por isso que nós temos que estar atentos. Quantas pessoas vão lá, o padre Edmilson põe a mão e a pessoa cai rindo. Ai, que raiva que me dá daquilo, gente. Fica assim. Oh, meu Pai do céu. Curiosidade. Quer saber o que vai acontecer na hora que o padre pôr a mão, gente. Nós somos sádicos conosco mesmo. Olha as brechas para o inimigo. Vai que ele está saindo do corpo de um ali e vê o fulano naquela bestagem toda ali, entra ali. Tem um que ele é meio tantanzinho, que é baixinho, gordinho. Eu cheguei segunda-feira, agora teve a missa. Aí a Sidona veio e falou assim, Sônia, o coleguinha ali veio conversar com você já? Eu falei, não, cheguei agora. Ele vai vir, viu? Eu falei, é mesmo? Ele vai vir falar para você, que ele veio falar com o Padre Geraldo, e o Padre Geraldo mandou ele vir falar com você. Comigo mesmo? Com a pessoa do ministério, que é servo do Padre Edmilson. Eu falei, bom, eu não sou serva do Padre Edmilson, então não é comigo, né? Aí, eu disse, não, mas... Ela falou, ele vai vir. Tá bom, aí estou lá, sentada, não tinha começado a missa ainda, ele veio assim, minha querida... Eu preciso falar com você hoje? Falei, pode falar, filho. Esteja à vontade. Então, eu fui falar com o Padre Geraldo, e o Padre Geraldo mandou eu vir falar com você o seguinte, que não é para ninguém pôr a mão em mim e rezar por mim. Porque da última vez que o padre pôs a mão em mim e rezou por mim, eu fui parar no pronto-socorro. Eu fiquei 5 dias com a coluna torta. Ministério do amor. Falei, é mesmo, filho? Não é eu, tá? Essa hora já não é mais eu. Vocês podem saber que é o próprio Espírito. Falei, é mesmo, filho? Ele é. E ele mandou eu vir aqui falar com a senhora, precisa dar um jeito nisso, e proibiu o padre de pôr a mão em mim para rezar para mim. Falei, eu proibi o padre. Nossa, que poder, né? Falei, meu filho, 2 coisas. Primeira, quando o padre chamar lá na frente, você não levante e vá lá na frente para receber a oração.
Porque se você for, eu vou te tirar de lá, vou pôr você sentadinho no banco. Certo? Eu nunca fui. Ui, olha lá a cara da Marta. Todo mês ele está lá. Não é toda semana, porque a missa é uma vez por mês. Todo mês o padre fala qualquer situação, ele tem o problema. E vai lá na frente. E eu não vou lá na frente, eu nunca fui. Falei, tá bom, você nunca foi. Falei, quando o padre passar com o Santíssimo, você também não levante. Fique sentado. É mesmo? Falei, é. Por quê? Porque não tem perigo de você cair. Você já está sentado mesmo? É. Falei, é. E se eu ver você de pé, eu vou lá e te põe sentado. Ah, tá bom. Mas eu não vou levantar. Falei, e não vai mesmo, que eu estou aqui do lado, eu estou vendo. A senhora vai falar com o padre, tá? Que o padre Geraldo mandou falar. Nem lembrei mais. Não falei com o padre Demilson, não falei nada. Quando foi na hora do padre Demilson, vocês estavam lá? O padre Demilson foi passar com o Santíssimo, me chamou para ir atrás dele, né? Aí eu tô lá, e ele, quando ele me viu, sentou rapidinho no banco. Olha como nós somos. Ele é meio pancadinha? É. Só que ele vai para a igreja direitinho, ele volta para casa direitinho, ele pega o nosso número de telefone para ficar ligando para pedir para nós rezar para ele. Pancada sou eu. Certo? Ele entendeu direitinho. Mas ele queria já pôr... Olha o diabo. Teve uma vez que ele caiu ali em oração. A Cidinha teve que ir lá. Você viu esse dia? Ele ficou uma meia hora caído ali. Todo mundo levantou e ele ficou lá. Simplesmente dominado pelo Espírito Santo. Não tinha quem tirasse aquele homem do chão. Ele nunca foi lá na frente para receber a oração do padre Edmilson. Você vê a presença do inimigo na mentira, na confusão, querendo pôr um padre contra o outro, entendeu? Envolvendo já o ministério de oração. Parece uma coisinha boba, não parece? Mas não é. É a festinha do capeta. Agora vai você cair numa dessa. Exatamente. Entendeu? Uma alma de criança ele tem. Então, ele vai lá e usa para vir infernizar a nossa vida. Que falta falar, Marta? Tinha um monte de coisa para falar ainda, mas... Falei das casas, né? Então, eu posso ir na casa rezar? Posso. Você pode pedir o batismo para aquela família, né? Mas você vai impor as mãos... Não. A tia Laura rezava com as pessoas de mão dada, porque o padre proibiu oração de batismo, todas essas coisas, há 40 anos atrás, lá em Lorena, em Taubaté, não sei. Então, todos eles davam as mãos, rezavam o Pai Nosso, rezavam a Ave Maria, o Senhor curava todos. Fala, Paulo. Sim, a gente vai nas casas. Nós vamos. Mas aí fica sabendo o padre, né? O próprio doente, né? Porque eu já fui na casa de uma pessoa onde a família queria que eu fosse. Quando chegou lá, a menina se trancou no quarto. E quem tirava a menina do quarto? Eu não chamei vocês aqui? Desse jeito. Quem mandou vocês virem aqui? A sua mãe. Reza para ela, então. Desse jeito, eu escutei. Reza para ela, eu não mandei ninguém vir aqui, ninguém perguntou para mim. Ministério de oração é para orar com amor, não é? Sim, mas precisa alisar? Precisa? De carinho? Não. A sua mão está ali no lugar da mão de Deus. Esse negócio de homem alisar mulher e mulher alisar homem, pelo amor de Deus, o capeta está bem ali no meio, hein? Para com isso. Exatamente. Entendeu?
Eu falo para vocês, tem situações que você engole o choro. De tão desesperadora que é. Mas você é servo. Freie-se. Em nome de Jesus. São situações e situações, eu tenho que me conter. Eu não posso ser aquela pessoa inabalável, eu sou ministério de oração. Não. Mas eu também não posso ser derretida. Ai, coitado, estou com tanto dó de você, filha. Meu Deus do céu, aconteceu mesmo isso com você? Gente do céu, olha o que está acontecendo com a menina aqui. Não. Tenha postura. E depois, como você chama? Rose. Eu rezei pela Rose outro dia. Você nem sabe, Marta, coitada. Você já sabe o que ela está passando na casa dela? Não, eu vou te contar, filha. Você não sabe. Olha, o caso dela é grave, viu? Isso. Você está ali fazendo papel de Jesus. Você está escutando, você vai espalhar o problema dela? Não posso. Eu estou te contando, Marta, que é para você me ajudar a rezar, porque o problema é tão sério, sabe? Tão grave. Né, Paulo? Você ajuda também a rezar, filho? Porque nós precisamos fazer corrente de oração. Já ouviram essa frase? Eu usava muito essa frase quando eu fazia parte do Espiritismo. Corrente de oração. Eu não gosto dessa palavra, porque ela vem do Espiritismo. Então, católico não faz corrente de oração, nada. Nem campanha de oração também. A gente se coloca diante de Deus na brecha do irmão. Você vai ficar assim, você pôs a mão para rezar, você começou a interceder, você vai ficar entre o irmão e o capeta. Você vai ficar. Não é brincadeira. Acho que eu nem vou. Uma serva, mas serva que eu não vou falar o nome, porque se eu falar, muita gente conhece. Ai, Sônia, queria tanto que você fosse na minha casa orar pelo meu sobrinho, porque meu sobrinho está com problema lá que ninguém sabe o que é. Sabe, já foi no médico, fez... Passou. Falei, marca aí, a gente vai. Mas agora está no hospital, lá não pode, não sei quando ele vier para casa, tá bom. Uma outra vez, 2, 3 dias depois, a gente estava conversando, e eu falei assim, gente, eu tenho até receio, conversando com servos, não era pessoas que estavam começando na fé. Às vezes eu tenho receio de orar pelos doentes. Aí... tinha 2 pessoas, uma era ela e outra. Você é mesmo? Por quê? Eu falei assim, parece uma coisa. Eu vou, rezo, daí 2, 3 dias a pessoa morre. E é verdade, é uma verdade isso daí. Não são todos, tá? Pois ela falou isso aí. Na mesma hora, ela levantou e falou assim, gente... É mesmo, Sônia? Eu falei, já teve casos que eu fui, fazia 6 meses que a pessoa estava em coma, nós fomos, levamos o sacerdote, depois continuamos ainda 2, 3 vezes ali rezando e a pessoa partiu na bênção mesmo, contando. Ela falou assim, ai filha, então retira o que eu falei, tá? Eu falei, o que você falou? Precisa mais ir rezar para o meu sobrinho, não, tá? Porque ele tem os filhos muito pequenininhos e ele precisa criar os filhos dele ainda. Gente, serva de caminhada. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, como pode, né? Quer dizer que o poder da morte, da vida está na minha mão. É eu. Vocês entendem como que é a situação? É o ministério da graça. Né? Tem uma colega que fala assim, serva também, estamos aí para tudo, né? Batizado, enterro, né? O velório, hospital, o que precisar, casamento, nós vamos, nós rezamos para todo mundo.
É isso mesmo. Eu nunca tinha rezado em velório. Um dia me ligou uma comadre minha, Sônia, você está disponível daqui meia hora? Estou indo para casa, não tenho nada para fazer. Dá para você ir no velório comigo? Falei, valha-me Nossa Senhora, para quê? Você não vai querer que o morto levante, né? Porque eu ainda não fiz ninguém ressuscitar. Não, Sônia, sabe o que é? É que tentaram o padre e tudo e não conseguiram. E só para ir lá fazer uma oração para confortar os amigos, os parentes, tudo. Onde é? Lá no Parque do Carmo 2, 3, 5, 10, sei lá eu. Falei, nossa, que distância é essa, menina? Não sei ir lá, não. Aí ela falou, não, eu passo aí com o cunhado da pessoa que morreu. Ele é da igreja lá da São Francisco, tudo. Tá bom, fui lá. Nunca tinha rezado por defunto. Rezei. Fui, ai, Senhor, me mostra, o que eu tenho que rezar lá? Porque, meu Deus do céu, né? O que eu faço? O Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor põe cada coisa no meu caminho, né? Pelo amor de Deus. Cheguei lá. O que eu ia falar do morto, gente? Nunca vi na minha vida, nem vivo. Morto era a primeira vez. E única, não tinha outra. Falei do amor de Deus para a família. Uns torceram o nariz, porque, né? Tem gente que não entende que a morte, né, é o fim de tudo, então não aceita que você vai falar de Deus. Mas falei ali. Nunca tinha falado num velório, entendeu? É o Espírito de Deus, é ministério, está em você. Agora, precisa desenvolver, se você tem esse chamado, sim, não vá trabalhar que nem os apóstolos, né? Naquele tempo não tinha formação, eles eram obrigados a ir por todo canto, pregar o evangelho, tocar, cantar, gritar, expulsar, fazer de tudo. Hoje, a igreja nos dá, como que eu posso falar? Direção daquilo que você sente no coração. Você não é obrigado a nada. Então, você sente chamado para o ministério de oração? Busca formação. Busca entendimento para esse ministério. E vá ser um servo. Enquanto você não buscar, você pode rezar? Claro que pode. É a fé em Deus, mas não vai expulsando nada onde não tem nada. Entendeu? Essa pessoa que eu falei que eu fui lá e ela falou assim, quem te chamou? Eu falei, sua mãe. Então reza para ela. Não chamei ninguém. Estava eu, 2 servas e um padre. O padre veio e falou para nós assim, também não vou falar o nome que vocês conhecem. O padre veio e falou assim para mim, minhas irmãs, nós estávamos em intercessão, que nós tínhamos um grupo de intercessão de sábado ali na catedral, na capelinha do bispo. Ele chegou lá e falou assim, minhas irmãs, vocês têm algum compromisso para fazer depois que vocês terminarem aqui? Não, padre, por quê? Dá para vocês ir lá na União de Vila Nova, lá, para rezar por uma moça lá que está possessa lá? Falei, vale-me Deus, padre. Vai o senhor, falei para ele. Quem expulsa demônio é a padre, não sou eu. Falei, eu já fui, minha irmã. Eu falei, e daí? Abriu assim a camisa toda rasgada. Falei, que é isso, padre? Ela avançou em mim. Eu falei, o senhor quer que nós vamos lá? Ah, o senhor brincou comigo, né, padre? Não, vamos lá para nós rezar, nós conversar. Falei, padre, vamos, você pode ir? Olhei para as minhas companheiras, tudo idosas, né? Bem idosas. Vamos, coitado, padre. Coitado de mim, falei, né? Falei, padre, meu fusquinha não está muito bom. Não sei. Naqueles atoleiros lá, era um dia de chuva. Falei, se meu carro atolar lá dentro, quem é que vai tirar? Os manos vai pegar eu, vai pegar carro, vai pegar tudo. Não, eu também tenho fusquinha. Falei, meu Deus do céu. Vamos, padre, vai, a coisa está feia mesmo, vai. Fomos, chegamos lá. Amanhã, então, ela não sei o que. Falei, cadê ela? Está trancada no quarto. Aí fui lá. Fulana, não lembro o nome. Que é? Falei, ixi.
Olhei, eu falei, ela não quer abrir, não. Aí o padre falou assim, tá vendo, é o demônio. Eu falei, que demônio, padre? Pelo amor de Deus. Presta atenção, falei para ele. Eu não tinha visto nada. Aqui minha camisa. Eu falei, para de mostrar essa camisa, que eu não quero mais ver. O senhor não tem coragem de enfrentar a coisa. Ô, filha, deixa eu entrar aí um pouquinho para conversar com você. Não quero. Eu falei assim, nossa, eu vim de lá do outro lado, lá de Ermelino, perder meu tempo aqui. Problema seu, você quer lá, você quer mais. Então tá bom, né? Então vamos rezar nós lá, né? Vamos rezar um Pai Nosso, falar bem alto. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria aqui, pedir para Deus abençoar a família, não sei o quê, e ficamos ali, e naquele lero-lero, aquela, né? Chove não molha, daqui a pouco abriu a porta. Falei, ai meu Deus, e agora, né? Que será que vem aí, né? Aí veio ela, uma menina enorme, novinha, deste tamanho. Que é? Quem que quer falar comigo? Falei, nós tudo, filha. Nós tudo aqui, nós queremos muito conversar com você, né? O que vocês querem comigo? Quem chamou vocês? A sua mãe, reza pra ela. Não, mas nós não vamos rezar, nós já rezamos Pai Nosso, Ave Maria. Nós só queremos conversar. Ela, conversar o quê? Não conheço vocês, vou conversar com vocês. E o padre lá no canto. Falei, o padre conhece você, né? Ela falou assim, esse padre não sabe nada, desse jeito. Aí ele, falei para você que é o diabo. Falei, ai, padre, pelo amor de Deus, vai, tenha dó. Falei, ô filha, posso sentar e conversar com você? Ela me olhou assim, as lágrimas começaram a cair. Falei, vamos lá no quarto para a gente conversar? Um quarto que não dá nem para andar, de tanta cama que tinha. Desse tamanho, o quarto com umas 300 camas. Você pisava assim no colchão. Sentei com ela, ela começou a contar a vida dela para mim. Já tinha ido para o convento, foi rejeitada pelas freiras, porque não tinha vocação. O irmão mais velho que criou ela tinha sido assassinado fazia 15 dias. E o pai fazia 3 dias que tinha morrido. Era o demônio? Mas o padre chegou lá. Aquilo acho que deu uma raiva tão grande nela que ela avançou nele. Falei, bem feito. O senhor não reza? Olha aí o que acontece. Até hoje, de vez em quando eu encontro ele, falo, padre. E ele tem o ministério, rezem por ele, tá? Ele tem o ministério de exorcismo e o diabo enganou ele. Sabe o que ele está fazendo hoje? Há pouco tempo ele começou a fazer. Sabe o quê? Missa afro. Tá? Ele era daqui. Ele era da catedral. Agora não está mais aí. Missa afro. Se veste com aqueles turbantes todos. E eu um dia cheguei nele e falei, o senhor tem ministério de exorcismo. A gente estava numa confraternização, ele largou o negócio que ele estava comendo assim, deu uns passos para trás. Eu falei, não adianta dar passo para trás. O senhor sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Eu sei. Deus já me revelou isso. 3 meses depois ele estava fazendo missa afro. O diabo continua enganando ele. Vocês entendem como que é? Tem o histerismo. Estou falando, a pessoa começa a chorar. Quantos grupos de oração? Já viram na missa? Está avançando, eu sei que está avançando o horário. Já viram na missa, na hora da consagração, as crianças levanta o cálice, levanta a patena. Já viram criança gritar até? Sabe o que é aquilo? Um confronto da luz e das trevas. A luz no altar, Jesus vivo, e aquela criança que talvez tenha sido gerada, concebida e criada até aquela idade nas trevas. Existe aquele confronto. A luz querendo penetrar e a treva retraindo. A criança começa a gritar. Quantos grupos de oração a gente está pregando, falando do inimigo, a pessoa levanta e sai. Lá no Lago do Rosário é assim, ó. Todo grupo de oração, não é? Chega a senhorinha com aquelas... a sacolinha, capengando, senta. Um cheiro abençoado, né? Uma coisa maravilhosa. Aí, daqui a pouco, você começa a falar da ação do inimigo, elas catam as coisinhas delas, tudo e vai saindo. Chega lá fora,
Muitos não viram ainda, mas eu, como sempre estou lá na frente, chega lá fora, bem na porta, vai para trás e fala, para a gente. É verdade. É o próprio se apresentando. E ele age. Em todas as situações onde Deus não está, não tem um vazio, ele está. Nas brigas, na fofoca. Ai, não aguento mais. Ai, não quero mais. Não quero mais saber. Ele está. Ah, mas eu tenho sentido isso. Um dia uma pessoa falou, eu estou sentindo isso. Está falando que então eu estou com o diabo? Não, você não está com o diabo porque opressão é uma coisa, possessão é outra bem diferente. Possessão acontece assim, uma vez na vida, outra na morte. Mas opressão, você está com muita raiva, é o inimigo te oprimindo. Nada, tudo que é bom é de Deus. O que não é bom é do demônio. Ai, não sei, eu estava bem, agora estou sentindo. Pode repreender. É a ação do outro. Ele tentou Jesus. Ele foi atormentar Jesus no deserto. Quem somos nós? Ele nos atormenta dia e noite. Os nossos sonhos. É ou não é? Os nossos olhares. Os pensamentos. Que muitas vezes a gente transforma e deixa sair pela boca. Os desejos contidos. Tem que ser renunciado ou não? Tem, todo dia. Eu senti alguma coisa que não é de Deus, sai de mim. Em nome de Jesus. Você está conversando com a pessoa e começa. E as lágrimas correm. Eu tenho essa sensibilidade. É opressão. Está ali. Você chega no lugar, as pernas começam a arrepiar. Quem sente isso? Já sentiu isso? Você está chegando num lugar contaminado. Existe uma sensibilidade. Dói a cabeça. Um dia eu estava rezando para uma pessoa e ela não falava. Ela ia contando coisas que não tinha nada a ver. Eu comecei a sentir que nem uma mão aqui, me prendendo aqui. Me prendendo. Parecia que queria empurrar isso daqui meu para trás, assim. A ponto de me tirar o fôlego, assim. Eu falei, mas fala para mim, o que você está sentindo? Uma mão me prendendo aqui assim, ó. Já estava em mim. Entendeu? É levantar, orar, renunciar na mesma hora. Eu não posso deixar aquilo para depois. Ai, sexta-feira eu vou lá no Ministério de Oração. Não, é você. Se você tem a graça de impor as mãos para o irmão e rezar e ele ser liberto, imagine em você. É pela fé. Acordei no meio da noite. Acho que o Senhor está querendo que eu interceda por alguém. Pode ser. Como pode não ser. Alguém de casa pode ter chegado e ter trazido alguma coisa. E aquilo vai na pessoa que tem mais sensibilidade dentro de casa. Ou uma pessoa que já é do ministério e acorda, e seca os olhos, você não tem sono, você quer dormir e não consegue dormir. Em nome de Jesus, sai de mim isso aqui. De mim, da minha casa, vai, reza um por um, de longe, impõe as mãos, pede para o Senhor libertar, cobrir com o sangue dele, volta a dormir. Nós temos que discernir as situações. Alguma coisa não está bem, o inimigo está agindo. Coloca a mão no seu coração.
E como Nossa Senhora, visualiza o Senhor, o anjo do Senhor diante de você. É o Senhor te chamando à missão. Olha para esse Deus maravilhoso e diz: eis-me aqui, Senhor, para ser a tua serva. Senhor Jesus, olha para mim, olha dentro de mim, para que eu possa te amar verdadeiramente. Eu estou aqui, Senhor. Eu não sei qual é a minha missão, mas o Senhor sabe. Por isso, Senhor, eu abro as portas do meu coração e digo a Ti: vem fazer em mim morada. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor quiser. Aquilo que o Senhor precisar. Eu estou aqui. Que cumpra-se em mim a tua vontade. Amém. Glória a Deus.